Muito bem, muito bem. Chegamos para a nossa aula 2 da comunidade Mão na Massa. Seja muito bem-vindo, Marcelão. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa live está sendo gravada, mas vai ser transmitida como se estivesse ao vivo. Então você vai estar vendo aí o ao vivo, segunda-feira, a partir das 8 horas. Porém, nós estamos gravando. Hoje é quinta-feira, dia 30 de abril, 9h46 da manhã. E por que nós estamos fazendo nesse formato? Porque é um início onde nós estamos organizando uma forma de levar conteúdo mão na massa para você que deseja entender mais sobre gestão de empresa, ferramentas para desenvolvimento de produto, aprovação e todos os processos, principalmente da cadeia automobilística e outros mercados que também utilizam sistema de gestão. Certo, Marcelo? E hoje você tem que entender que nós temos um padrão quarentena, né? Você pode ver que não tem camisa, não tem gravata, não tem nada, né? Todo mundo em casa se resguardando. É isso mesmo. Sabe, Marcelo, que, cara, o único luxo que eu gosto de ter, assim, eu vou toda semana fazer a barba. Só que agora não dá para fazer a barba. Daí eu fiz em casa. Rapaz do céu, parecia um poodle tosando ontem. Mas Cara, eu tudo nem bem. fiz a barba, eu tô no padrão quarentena, jovem. Padrão quarentena. Mas Tá, vamos lá. tá tudo certo. Então, o tema de hoje, e o nosso professor Marcelão vai nos dar a honra aí de dividir a experiência sobre duas ferramentas muito importantes, que é o APQP, né? O APQP, o Planejamento Avançado da Qualidade, e também o BIPAP. Então, qual é a interação dessas duas ferramentas? Num processo de desenvolvimento de produto, processo e também serviços, e também a aprovação lá no final com o BIPAP. E com essa característica mão na massa, o Marcelo preparou uma coisa simples e direta para explicar qual é o entendimento e como buscar, como utilizar o manual, como usar isso na prática. Então, nós não vamos fazer esse treinamento, ele demora de 2 a 3 dias, né, presencialmente. Nós vamos fazer um quick, né, uma injeção rápida aqui para direcionar de forma prática. É isso, Marcelo? É isso aí. Deixa eu só compartilhar com a turma a seguinte coisa. Quando nós estávamos discutindo e preparando esse bate-papo aí com você, junto com o Rodrigo, eu sugeri a gente começar com um negócio chamado Core Tools, né? Então, se você pensar em termos de Core Tools automotivo, você tem a PQP, você tem a questão do PIPAP, você tem EMEA, você tem MSA, você tem ICEP, né? Tem um conjunto de metodologias, um conjunto de ferramentas que devem ser aplicadas, ok? Existe uma vertente de algumas pessoas acharem que é interessante a gente começar a entrar no mérito do... Primeira coisa, para falar de desenvolvimento de produto, que é aplicável à vida certa, eu vou começar com o FEMEA, depois eu vou falar de MSA, ou então vamos falar de CEP. Não, eu sugiro que... Aí é a gosto do freguês, tá? Não há uma regra clara sobre isso. Eu sugiro falar um pouquinho desse big picture, né? Essa figura grande, né? Que é, no fundo, aquilo que a gente chama de APQP da vida. Tá? Ok? Então, o APQP vai fazer com que a gente tenha uma visão maior, né, de como é que essas ferramentas vão se encaixar. Ok? Então, essa é uma preocupação que eu passei para o Rodrigo, tá, para a gente poder começar a executar esse nosso trabalho aqui de mão na massa. Aqui, tá? Porém, a minha maior preocupação com o Rodrigo é o seguinte: já que a gente tem uma certa experiência no mercado, né, e a gente gostaria de compartilhar com vocês qual que é a nossa opinião, particularmente a minha opinião, com relação a onde é que estão os maiores riscos, os maiores problemas, as maiores dores aí. O Rodrigo gosta de usar muito a palavra dor. Ele negócio devia ser médico, né? Dor. Tá? Para a gente poder discutir qual seria o melhor remédio. Tá? Então, a ideia é, primeiro, é uma visão geral, tá? Para quem nunca teve contato ou não tem familiaridade com aquilo que a gente vai estar falando, mas aí a gente vai entrar um pouquinho no mérito, não de cada item, muito pelo contrário, mas aonde que estão as maiores preocupações aí, tá? E, de novo, é a nossa opinião. Tudo bem?
Beleza, Rodrigão? Show de bola, Show de Marcelão. bola? Show de Tenho bola? certeza Então tá que... bom. Vamos lá, então vamos começar direto ao ponto. O que você preparou? Mostra pra gente aí. E no final a gente bate um papo, Tá, tira algumas dúvidas. Marcelo, vai lá. Sucesso aí. tá ok. Deixa eu aproveitar e falar o seguinte. Eu vou estar compartilhando com vocês algumas telas, né? E a ideia é a gente, de alguma maneira, estar interagindo aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, vamos iniciar essa história desse APQP com o PIPAP aí. Deixa eu compartilhar aqui uma tela aqui com vocês aqui. Estão vendo aí? Tá vendo aí, Rodrigão? Sim, apareceu aqui. Pronto. Beleza, tá? Então, o assunto nosso, qual que vai ser? Nós vamos estar conversando hoje sobre esse famoso APQP aí, né? Vamos falar um pouquinho desse APQP e PIPAP, interação entre eles aí. Primeiro, APQP, em inglês, é Advanced Product Planning, que é o planejamento avançado de qualidade do produto. Tá? E PIPAP, que é o Product Part Approval Process, né? Que é o processo de aprovação de peças de produção. Tá? Então, como é que eles interagem entre si, ok? Sem pensar em termos de o que é esse tal de APQP, um resumo simples é o seguinte, no fundo, é uma metodologia, é um método estruturado, né, que foi elaborado dentro do segmento automotivo lá nos Estados Unidos, lá no IAG, Automotive Industry Action Group, tá? Para desenvolvimento de produtos para a cadeia automotiva. Tá? Então, ele é um método estruturado estabelecido para garantir o atendimento do nível da qualidade nos prazos estipulados pelo cliente. E isso tem uma série de regras que está dentro desse famoso APQP. Tá? Parece um negócio meio etéreo. Tudo bem? Então, o AIAG, né, que é o Automotive Industry Action Group, criou uma série de manuais que são referências que você tem para o mercado americano, né? E isso foi difundido e o mundo inteiro, se bobear, usa esse cara aí. Tá? Então, se você vai para a China, vai para a Índia, vai para qualquer lugar do mundo, se você falar de APQP, ele não vai entender nada, mas se falar de APQP, ele sabe o que é. Certo ou não? Tá? Ou seja, o mercado conhece isso. Tá? A outra coisa diz respeito a esse tal de PIPAP. O que é esse tal de PIPAP? Como eu disse para vocês, é um processo de aprovação de peças de produção. Tá? Então, a ideia dele é, no fundo, são as evidências que você tem, que você submete dentro da cadeia de fornecimento, ou seja, para o teu cliente, com relação ao resultado que você teve do desenvolvimento de produto. Em resumo, está aqui, ó, é utilizado na indústria automobilística para estabelecer um padrão entre as empresas, seus fornecedores de peças, componentes e processos de produção. Ou seja, é apresentar para o teu cliente e falar o seguinte: jovem, meu querido cliente, aquilo que eu tenho como evidência do desenvolvimento é isso daqui. Isso significa o quê? Que durante a vida séria, no mínimo, o resultado que eu vou ter do fornecimento desse produto que eu desenvolvi para você vai seguir mais ou menos essa referência, esse é o padrão. Então, esse é o requisito mínimo que você tem. Só que aqui vale a pena a gente fazer um parênteses que eu acho que é interessante. Cuidado, porque dentro do segmento automotivo, você tem muito requisito específico de cliente, que ele sobrepõe essas regras que a gente vai estar falando aqui. Então, essa aqui é uma regra geral do segmento automotivo do mercado americano aí. Tudo bem aí ou não, turma? Beleza, Rodrigão? Tranquilão? Show, vai nessa. Show, vou nessa? Então tá jóia. Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho desse tal de APQP. O que é esse cara aí? Se nós pensarmos em termos de escala de tempo, né? Então você tem aqui, você está vendo o mouse aí, ô Rodrigão? Tá Você está aparecendo. vendo aqui, ó? Tá perfeito. Né? Você viu a cor, né? É bonita, né? Purple, Você né? mostra. Depois dizem que eu que Certo. sou Nutelinha, né, gente? Mas é para combinar com a cor do título, né? Ah, tá certo. Tá certo ou não? Para não Vai. ficar muito carnaval aí. Tá? Marcelo Então, imagine o Fúcsia. seguinte. Agora a gente vai apelidar o É, Marcelo de Marcelo Fúcsia. Fúcsia, quem não sabe, dá uma pesquisada o que é aí. isso aí é lição de casa, você passou para a turma, né? Então tá bom. Tá? Vamos lá, vai. Se nós pensarmos em termos de escala de tempo, que a escala de tempo está por aqui, ó, né? Então você tem desde o início do conceito do veículo, né?
até uma coisa chamada aprovação do programa. O que é essa aprovação do programa? Imagina você que é fornecedor da montadora, você chega ao seguinte, não, você foi nomeado, começa a desenvolver o produto. Tudo bem ou não? Então, a aprovação do teu programa de desenvolvimento. Aí você começa a desenvolver, você vai até uma fase protótipo. Quando se fala desses aqui, a gente chama de data-chave, Mário, se dê o nome que você quiser, e você chama de Jalon, né? O protótipo nada mais é do que você fazer uma determinada peça, só que essa peça é soft tool. O que é soft tool? É feita artesanalmente, né? É uma peça que você faz para poder validar um conceito do produto, você validar a função do produto, tá? Então aqui a gente pode falar dentro de uma terminologia automotiva que você tem aí todos os testes de design validation, etc, para você validar e fazer o design freeze, que é o congelamento do projeto. Você pode perceber aqui que depois do protótipo aqui enviado, tá? Você tem aqui uma barrinha aqui, tá vendo? O projeto de desenvolvimento do produto, ele começa a diminuir. Por quê? Porque parte do princípio que o projeto, o produto, já foi finalizado, né? Ou seja, são atividades que acontecem ao longo do tempo. Depois você tem o envio de peça, que é pilot, que é piloto. Aqui, basicamente, você envio de peças, que a gente chama para fazer validação de ferramental e validação de processo, né? E aí vai o lançamento. O lançamento é início de produção, tá? Que é o SOP, Job One, Start of Production, Job One, etc. O nome que você quiser aí. Aí tem muito a ver com essa terminologia, tem a ver com o requisito do teu cliente, a linguagem dele. Tá claro isso aí ou não? Beleza? Então tá bom, vamos lá. Aonde estão as fases? Uma das coisas que a gente percebe, a gente acha que a fase está aqui, ó, porque tem o título lá do PQP. A fase é o planejamento, a fase é projeto de desenvolvimento de produto, a fase 3 é projeto de desenvolvimento de processo, a fase 4 é validação do produto e processo, e a fase 5 análise de retroalimentação e ação corretiva. A jovem não é bem por aí. A fase está aqui, ó. Fase 1 é esse momento. Esse é o momento da fase 1. Que é a fase que você vai estar analisando o mercado, né? Entendendo o que o cliente quer, né? Fazendo a proposta para ele. Tá? Mas, nesse momento, você antecipa algumas atividades, que a gente chama de engenharia simultânea, antecipação de atividade. Por exemplo, está vendo o projeto produto, projeto processo? Está aqui, ó. Imagina o seguinte, se essa fase é a fase de cotação, o que tem a ver o projeto do processo nessa fase de cotação? Deixa eu fazer uma perguntinha geral para todo mundo. Você consegue definir preço sem saber como é que você vai produzir? Não dá, né? Não dá, né, Você Marcelo? consegue definir preço? Não dá. Você consegue definir preço sem saber de quem que você vai comprar? Não dá, né? Você consegue definir preço sem saber como é que você vai controlar? Pô, não dá, né? Tá? Então, você tem que ter pelo menos algumas premissas, né, para você poder levar em consideração. Aí entra o requisito da PQP da fase 1. Entender a voz do cliente, plano de negócio, fazer benchmark, tanto do produto do processo. Está vendo aqui premissa do produto do processo? Que muitas vezes o teu cliente ele pode impor algumas condições, ok? Tanto do produto como do processo também, durante essa fase inicial, essa fase de cotação, tá? Estudos, levar em consideração estudos de confiabilidade do produto, que tem a ver com garantia, dados de entrada do cliente, por exemplo, volume, né? Objetivo do projeto, metas de confiabilidade, tá vendo? Lista preliminar de materiais, fluxograma do processo, lista de características especiais do produto e do processo. Imagina o seguinte, aquilo que a gente, no mercado automotivo, existe um negócio, se pegar a IATF e falar de característica especial, special characteristics. São características que elas podem impactar tudo de segurança, requisito regulamentar, etc. Tá? Perda de função primária, tal, né? E montagem subsequente. A questão toda é, por que eu tenho que levar em consideração isso daqui? Porque você tem que identificar e botar esforço no teu processo de manufatura para poder diminuir essa variabilidade, né? E termina como suporte da gerência, basicamente aqui na PQP, suporte da gerência, justamente para você ter aprovação da gestão. É uma espécie de uma análise crítica, uma espécie de uma análise crítica para mudança de fase, né? Então, a fase 1 estaria basicamente nesse momento. Aí vem a fase 2. Tudo bem, você foi nomeado, beleza. Tá? Aí vem a fase 2, que aí é desenvolvimento do produto.
né? Desenvolvimento do projeto do produto. Então, entra aquele famoso FEMEA, né? Então, a FEMEA de projeto, né? Por exemplo, construção de protótipo, plano de controle aqui para o protótipo. Plano de controle, se você pegar aquela norma automotiva IATF, você vai ver que você tem 3 tipos de plano de controle, tanto para protótipo, pré-lançamento e produção, tá? Especificação de engenharia, desenhos, a identificação aqui da característica do produto, do processo, características especiais, requisitos para medição de equipamento, teste, ou seja, tem uma série de atividades que tem uma característica, né, para o projeto do produto em si. Tá? Aí vem a fase 3. A fase 3 acontece nesse momento, entre o protótipo e esse março para o piloto. Essa fase 3 basicamente, pensa o seguinte, o projeto do produto já foi finalizado. Né? Então, aqui ele entra com especificações, os padrões de especificações de embalagem. E aqui eu quero discutir, eu vou falar de embalagem um pouquinho lá na frente. Tá? Por quê? Porque a turma trata mal esse negócio aí. Meu pai do céu. Marcelão, essa questão da embalagem é que no passado isso não era nenhuma coisa que era tão chamada atenção até começar a gerar. Stop share aqui, tá bom. Até começar a gerar tantos problemas. E hoje nós sabemos que a embalagem ela pode afetar diretamente a qualidade do produto. Eu diria até mais. Eu diria até o seguinte: essa é uma pergunta que eu faço para quem está acompanhando. E eu faço essa pergunta de um tom meio sarcástico, né? Um tom de brincadeira, porque é só ver o cara que trabalha na expedição, o cara que trabalha na área de logística. Olha para a tua empresa e identifica esse cara. Ele não tem cara de triste, cara. Se você vê, o cara tem cara de triste porque a vida do cara é inferno, cara. Porque geralmente a embalagem retornável. A embalagem retornável não retorna, e quando retorna toda danificada, suja. O cara tem que ter quase um processo de manufatura para receber embalagem, separar a embalagem, limpar a embalagem. Você recebe embalagem até de concorrente, cara. Esse é o cenário do mercado. O cenário do mercado é isso aí, é isso que acontece. E isso é uma novela, cara, e ninguém resolve esse negócio aí. Então, voltando para aquele momento do slide que eu estava falando, né? Aqui, deixa eu voltar aqui no slide. Deixa eu dar um share screen. Voltando no ponto que nós paramos. Está vendo aí? Sim, está aparecendo aqui. Agora é só colocar no. Está aparecendo aí? Tá. Legal. Esse padrão e especificação de embalagem aqui, com certeza, é o tipo de assunto que você não vai estar discutindo aqui na fase 3. Você vai ter que estar discutindo antes. Porque numa questão não é só a especificação de embalagem, é toda essa negociação. Né? E se você pensar um pouquinho no APQP, ele, como requisito, ele não puxa esse tipo de coisa. Ele não traz embalagem nessa fase 1. Aí alguns clientes colocam isso como requisito específico que deve ser discutido na fase 1. E lógico, com toda razão. Né? Ok? Então vamos lá, vai. Nessa fase 3 aqui, é toda a parte de preparação para a produção, né? Dentro do processo do projeto produto que já foi desenvolvido, e aí entra a fase 4, que é a fase de validação do produto. Aí, né? Então, aí entra a corrida significativa de produção, tá ok? Você vai estar fazendo estudo de capacidade do processo, por quê? Porque você tem um produto, um ferramental definitivo, um processo definitivo para fazer estudo de capacidade. Você vai fazer o famoso MSA, que esse negócio aí também dá um trabalho, então depois a gente vai estar discutindo isso no momento mais adequado, né? E aí você tem o PIPAP aqui, tá vendo aqui a aprovação de peças de produção? Esse daqui é o PIPAP, jovem. Ele acontece aqui, ó. Aqui, ó. Agora, você não pode esquecer a seguinte coisa também, né? A gente fala muito do PIPAP, que está pensando da tua peça. Mas você tem que
ter PIPAP também do teu fornecedor, do componente comprado. Então, muito provavelmente, você vai estar discutindo essas regras de aprovação de PIPAP do teu componente no momento mais adequado, que é lá no início do projeto de desenvolvimento. Ok? E aí entra essa fase, que é a fase 5, que é a fase de produção. Então, se você dá uma olhada aqui nessa fase 5, que é a fase de produção, você vai perceber o seguinte, ele coloca aqui basicamente 4 itens, que é variação reduzida, melhoria da satisfação do cliente, melhoria em entrega de assistência técnica, uso efetivo de lição aprendida e melhores práticas. Qual a ideia disso aqui? A ideia disso é você, durante a vida séria, você promover aquilo que a gente chama de melhoria. E essa melhoria, no fundo, tem a ver com um negócio chamado gestão de mudança. É aqui que você vai implementar ações para diminuir a variabilidade do processo de manufatura que você tem. É aqui que você vai estar implementando melhorias, por exemplo, do produto para melhorar o seu desempenho em termos de garantia. É aqui que você vai estar promovendo uma série de ações para você deixar o processo mais robusto, porque o teu cliente, com certeza, vai ter metas específicas, né, de melhoria também. Por exemplo, ele quer uma redução de ppm. Né? Então, eu quero diminuir essa taxa de problemas que eu recebo na minha planta. Então, eu quero uma melhoria, sei lá, eu estou chutando 10%, quero uma melhoria de 15%. Para isso, você tem que tomar ação. E aí entra um negócio chamado de gestão de mudança. É aqui que tem um link que nós vamos estar discutindo um pouquinho mais na frente, um negócio chamado PIPAP. Tudo bem, pessoal? Beleza. Até aqui nós falamos desse APQP, essa visão geral. Tá? E dentro dessa visão geral, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas preocupações, que é aquilo que a gente chama, onde é que estão as dores. Né? Mas, de novo, essas dores que existem, essas preocupações, eu coloquei até no título, essa é minha opinião. Isso não é nada sancionado, isso não é nada validado por nenhuma montadora, nem por qualquer organismo IAG, ou qualquer outra empresa da treinamento. Essa é a minha opinião, é a opinião do Marcelo. Tudo bem até aí ou não? Então vamos lá, vai. Aonde que estão as grandes dores aí? As grandes dores estão aqui, ó, na fase 1. Fase 1 é aonde realmente dói. E por que dói? Porque é nessa fase aqui, cara, que a turma não dá bola. É a fase de comercialização, é a fase de você fazer uma proposta, é a fase de você levar a proposta para o teu cliente, né? Ou seja, basicamente é no momento da cotação. Tá? E essas grandes dores ali, eu gostaria de centralizar basicamente e dar uma reforçada em 3 grandes dores aqui, tá? Que são essas 3 aqui. A análise de viabilidade de negócio, cronograma e análise crítica do projeto. Tudo bem? Então, eu acho que esse é o grande problema. Para quem acompanhou o primeiro trabalho que nós fizemos, a primeira live, entre aspas, né? Eu vou até dar um stop share aqui, né? Aquilo que a gente falou logo no primeiro vídeo que nós fizemos ali, isso tem uma característica de gestão, né? Porque o grande problema está aí. O grande problema não é que nem eu falo, a empresa do cara existe, o exemplo que eu dei de pneu. O cara fabrica pneu, né, há 100 anos, há mais de 100 anos. Você acha que o problema que ele tem desenvolvimento de produto é que não sabe fabricar pneu, que não sabe projetar pneu? O cara faz isso há 100 anos, não é possível. O problema não é técnico, é um problema de gestão. Então é aí que eu gostaria de caracterizar essas 3 principais dores ali. Tudo bem até aí, turma? Beleza? Beleza, Rodrigão? Show, Marcelo. Então tá bom. Então volta pro baile, cara. Vai. Vamos voltar pro baile. Paramos aqui na análise de viabilidade do negócio. Vamos começar a trabalhar um pouquinho em cima dessa análise de viabilidade do negócio. Se você pensar no desenvolvimento no segmento automotivo,
nós vamos estar percebendo a seguinte coisa. Existe, geralmente, na escala de tempo, né, que nós temos aqui, você tem desde a fase de cotação até a fase de produção regular. Tá? Então, imagina que o desenvolvimento de produto vai acontecer desde a cotação até a produção. E aí você tem algumas datas-chave. Por exemplo, nós falamos da protótipo, né, o piloto, a gente chama de pré-série, início de produção. Tá? Uma das coisas que é muito comum que a gente percebe no segmento automotivo é aquela história que todo mundo fala: nossa, vai lançar um carro agora. Aí o cara fala: não compra carro agora não, espera um ano. Mas, cara, por que eu tenho que esperar um ano para poder comprar carro? Não é? Se todo mundo está inspecionando o carro, você tem audit, o cara faz auditoria no fornecedor, a ferramenta é nova, por que esse tipo de coisa acontece? Por causa disso. É a quantidade de modificação que você tem de produto ao longo do desenvolvimento do projeto. E, historicamente, se você pensar em termos de como é que essa quantidade de modificação de produto acontece ao longo do desenvolvimento do projeto, é uma curva mais ou menos parecida com isso. Dá uma olhada no negócio desse. Né? O ideal seria que todas as modificações tivessem terminado aqui nessa fase de protótipo. Talvez sobre um resquício aqui, alguma coisinha aqui, mas olha só, cara, como é que é a curva. Você está lançando o carro e ainda tem pendência, cara. É uma coisa sem noção. Agora, por que esse tipo de coisa acontece? A minha opinião, acontece porque isso daqui é uma consequência de uma análise de viabilidade, né? Ou então até uma gestão de risco técnico é pobre, ela é sofrível. Por quê? Porque ninguém usa o momento mais importante. O momento mais importante para você abaixar essa curva, imagina, nós estamos em quarentena, né, cara? A ideia da quarentena é abaixar essa curva, certo ou não? Aonde que você tem que concentrar essas ações? É no começo. Então, esse é o momento, a concentração do teu maior esforço de desenvolvimento tem que estar aqui, que é justamente nesse momento da cotação. E é aqui que vale a pena a gente destacar um pouquinho o que a gente deveria levar em consideração na análise de viabilidade. Essa é a atividade mais crítica e mais importante que você tem no desenvolvimento de produto. Não é desenvolver, porque isso você já sabe fazer. Porque você pode ter limitação técnica, mas você tem um lessons learning aí de 100 anos. A questão é como é que você usa esse lessons learning. Tá? Então é aqui que eu quero... Opa, fala, cara. Muito bem, Marcelão. Quero só fazer uma contribuição, não precisa nem voltar lá, é só para pontuar um pouco aqui. O grande lance que a gente vê aqui, a gente pode até fazer um paralelo para a nossa vida pessoal também, que eu gosto sempre de fazer, que é o jogo do curto prazo e o jogo do longo prazo. No curto prazo, onde você está fazendo um namoro, tá rolando namoro, e aí não vendeu ainda. Aí o cara pensa assim, eu vou fazer uma análise de viabilidade, verificando o requisito específico do cliente, fazendo toda uma análise de risco, mas eu nem sei se vai virar. Só que o problema é, e se virar? Se virar, você não vai rever preço, você não vai rever uma série de coisas que você deveria ter feito na análise de viabilidade. Aí sempre existe aquela discussão de que, mas eu deixo aquela nota mágica que, se caso acontecer, a gente pode nada, cara. Porque isso, além de tudo, não é nem responsável. Via de regra, a pessoa está orçando e falando, cara, eu quero isso e quanto você me cobra? Você tem que fazer sua análise para saber o que está envolvido naquele contexto. E esse exemplo que você deu, que eu achei magnífico, Marcelo, sobre e a curva, né, a ilustração gráfica aí, de que os problemas acontecem muito depois. Por quê? Existe uma máxima que a gente fala muito em marketing digital, que é feito é melhor do que perfeito. Sim, feito é melhor do que perfeito, mas tem que fazer. Não é um mal feito. Não é mal feito, é feito. E muitas vezes a pessoa quer colocar a bola em jogo, mas na verdade não está organizado nem o time. Tem gente colocando a chuteira para entrar em campo e o jogo já começou. Só que isso não dá bom. Aqui eu vou voltar para aquele gráfico e vou colocar a minha percepção daquilo que eu vejo no mercado, principalmente nessa fase de negociação. Tá? E aqui eu vejo uma coisa que eu até brinco, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, que é o famoso é o rabo balançando o cachorro.
existe uma prática, na minha opinião, que é uma prática de mercado. Tem gente que até discorda de mim e tal, mas eu acho que a gente tem que ser pé no chão mesmo, ver como é que funciona o negócio, tá? Como é que funciona o mercado, tá? Então, vamos voltar lá naquele slide. Vamos lá. Mas acho que faz sentido essa percepção, Marcelo, do que a gente colocou? Faz sentido sim, mas eu quero voltar naquilo que você vai entender o que eu vou querer dizer. Voltar nesse momento aqui, tá? Então imagina o seguinte. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Você está vendo essa curva, né? Então o que acontece? Eu fui, recebi um pacote de cotação aos 45 minutos do segundo tempo. Eu vou te falar qual é a percepção que eu particularmente tenho do mercado. Tá? É aquilo que eu falo, é o rabo balançando o cachorro. Eu recebi um pacote de cotação aos 45 minutos do segundo tempo. E dentro desse pacote de cotação, o comprador lá da montadora ou do cliente, se você for Tier 2, etc., chega para você e fala o seguinte, cara, preciso de uma cotação até amanhã, cara, senão você perde o negócio. E você entra em desespero, porque você acha que você vai perder negócio. Então, espera lá, você está no mercado automotivo há trocentos anos, você não aprendeu ainda como é que a turma pensa, né? Porque se ele mandou a cotação para você, ele quer uma resposta tua. E você, né, não tem a capacidade de ligar para o teu cliente e falar, cara, mas espera lá, se eu fizer para amanhã, eu não vou ser assertivo durante a minha proposta. Então, eu preciso de um tempo maior para poder analisar a viabilidade. Tá? Então, no fundo, a percepção que eu tenho parece que a turma tem medo de discutir isso com o cliente. Né? Tudo bem. Fiz aqui a cotação. Aí eu falei o seguinte, durante a cotação, tem uma atividade chamada Technical Review, que é a análise de viabilidade técnica. Né? Por isso que é Technical Review, não é Commercial Review. Né? Você não vai lá para discutir preço, você vai discutir viabilidade técnica de poder fornecer, para depois você discutir preço, porque preço é consequência. Tudo bem. Definir o preço. O preço custa 100. Minha peça custa 100. Aí o comprador fala o seguinte, nossa, está fora do meu target price. Aí você fala, ai meu Deus do céu, quanto que é o target price? Meu target price é 75. Aí você entra em desespero como vendedor. Fala, 75 não paga o meu custo, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Jovem, isso para mim é uma tremenda de um teatro, é uma novela. Porque a partir do momento que você é nomeado, é raro mudar de fornecedor. Porque quando você muda de fornecedor, é um movimento interno dentro do cliente que você não faz ideia. Né? Oficialmente é algo extremamente complexo. Lógico, Exatamente, é extremamente oficialmente, complexo. Exato. Você não é. Eu não estou falando que não se muda de fornecedor depois que foi nomeado, mas para tomar decisão de mudar de fornecedor, o esforço que você tem que ter é uma coisa surreal. Tá? Bom, tudo bem, vamos lá. Ficou em 75, certo ou não? Aí você começa a desenvolver. O que acontece? Acontece essa famosa curva. Concorda comigo ou não? perfeito. Aí o teu cliente chega para você e fala o seguinte, olha, estou submetendo uma mudança. Você acha que, sabe o que o teu vendedor faz? O teu vendedor faz o seguinte, espera lá, deixa eu ver o impacto dessa mudança. Essa mudança vai ter impacto financeiro. Esse 75 vai para 82. Aí tem uma outra modificação que é justamente nesse momento aqui que você tem que enviar uma determinada peça e você tem que fazer uma alteração no ferramental porque mudou uma cota. Cara, isso cria um movimento dentro do fornecedor que é uma coisa absurda, mas o CEO, o principal executivo do fornecedor, não está nem aí com você, cara. Porque você vai mudar esse negócio, porque esses 82 vai para 102 e por aí vai, ou seja, aquele preço vai recuperar. Então a gente precisa começar a entender que esse negócio de definir preço, ele começa a mudar em função das mudanças que acontecem. Por quê? Porque qualquer comprador usa um negócio chamado BATNA. A BATNA é Best Alternative Negotiation Agreement, é técnica de negociação.
técnica de negociação, o comprador, ele sabe o histórico. Esse é Lessons Learned, ele é muito bom naquilo que ele faz. Ele usa o histórico de modificações que teve dentro daquele commodity, dentro daquele segmento, e fala o seguinte, teve várias modificações e teve impacto no custo de tanto, então, pera lá, deixa eu abaixar isso no momento inicial, porque quando chegar lá no final, muito provavelmente ele vai chegar no meu target price. Você entendeu? Esse é o grande problema. Então, a gente continua nesse ciclo, voltando aqui, ó, dando stop, a gente continua nesse ciclo, por isso que eu falo, é o rabança do cachorro. E esse vício de mercado a gente não consegue romper. Porque para você romper esse vício de mercado, não é preencher papel, é começar a pensar diferente. A reunião mais importante que a gente tem é aquilo que a gente chama de technical review, que é a análise de viabilidade. Técnica de manufaturabilidade do produto, porque preço, cara, é consequência. Esse é o momento que eu deveria estar identificando, por exemplo, né? Se tem característica especial ou não, como é que vai ser o estudo de capabilidade, vai ter Pocaioke. A pergunta que eu te faço é o seguinte, jovem, você quer pagar Pocaioke para o teu cliente, você quer que ele pague para você? É lógico que eu quero que ele pague para mim. Se eu quero que ele pague para mim, então o momento de eu poder discutir esse tipo de coisa é o momento da cotação. É aí que está o risco. Então, de novo, a análise de viabilidade é o pulo do gato. E se nós pensarmos em termos de análise de viabilidade, se você pegar esse camarada, você está vendo isso aqui, ó, IATF, Jó. Se pensar em termos de IATF, que é a Análise de Gestão da Qualidade do Segmento Automotivo, a análise de viabilidade tem que ser feita por equipe multidisciplinar. Não é uma atividade, não é uma atividade de vendas. Vendas pode pilotar esse negócio, pode puxar esse tipo de coisa. Mas você tem que envolver o pessoal da engenharia, você tem que envolver o pessoal da qualidade, e você tem que envolver quem, cara? Na minha opinião, quem seria o mais importante? A produção. Produção tem lessons learned. O cara está produzindo a peça, 8 horas por dia. Ele conhece a peça como ninguém. Ele conhece mais a peça que o cara da engenharia. É uma coisa. A turma da engenharia acha que tem lessons learned. A gente tem papel, cara. O cara que está lá na produção, ele bota até pedido em peça. Pô. Ele fala, essa peça aqui, rabo de andorinha. Né? Eu já vi esse negócio aqui. Geralmente nessa região aqui, vira e mexe, tem problema. Ele só de olhar o desenho já sabe. E a gente continua repetindo os mesmos problemas. A gente continua voltando a repetir os mesmos problemas. Esse é o grande problema que eu vejo. Então, quando a gente fala em termos de análise de viabilidade, o que a gente deveria levar em consideração são aspectos técnicos, aspectos de processo. Deixa eu mostrar uma aqui, rapidinho aqui para a gente. Vamos lá, vai. Estão vendo aí ou não? Tudo bem? Então tá bom. De novo, não há um formulário único para análise de viabilidade. O que eu estou compartilhando com vocês é uma ideia que a gente deveria levar em consideração. Então, aqui, quando a gente fala em termos de análise de viabilidade, nós estamos falando de análise de viabilidade do produto, estamos falando de análise de viabilidade do processo de manufatura, estamos falando de análise de viabilidade do fornecedor, é prazo de desenvolvimento, olha aqui embalagem, é embalagem, é nesse momento da análise de viabilidade que deveria estar discutindo embalagem. Porque tem muitas vezes, é a seguinte coisa, a embalagem vai ser de quem? Vai ser do cliente, vai ser minha, qual é o investimento que eu vou ter em embalagem, quantas embalagens são necessárias, qual vai ser o projeto, qual vai ser a forma construtiva, né? Por exemplo, embalagem alternativa. Imagina se a embalagem retornar ou não retornar. E aí, como é que faz? Como é que você manda a peça para o teu cliente? Toda vez que tiver que mandar embalagem alternativa, você tem que negociar com ele. Pô, esse é o momento de você poder começar a considerar, né, a embalagem alternativa, porque isso custa também. Volume, investimento, recurso humano. O que eu estou querendo dizer recurso humano? Imagina que o teu diretor de venda chega para você e fala o seguinte, Rodrigo, nós fechamos um projeto, né, com um determinado cliente de mais 4 desenvolvimentos. Pergunta que eu te faço, você vai contratar mais engenheiro? É lógico que não. Você vai se virar com aquilo que você tem. Então, a pergunta que eu te faço é, onde é que está a tua restrição em termos de engenharia? Então, se pensar em termos de análise de viabilidade,
tem uma série de coisas que deveria levar em consideração. Só para dar uma navegada aqui, por exemplo, dentro do aspecto do produto, aspecto técnico, em termos de aplicação do produto, deixa eu fechar aqui, diminuir aqui. Em termos de aplicação do produto aqui, estamos pensando o seguinte. Primeiro, a aplicação do produto é conhecida pela empresa? Parece uma pergunta besta, né? Por exemplo, imagina que você vai fazer uma peça estampada. Aí o cara pergunta, a peça vai aonde? No carro. Mas aonde? Ué, no carro. Mas em que região? Qual é a função dela? Porque se eu não sei qual é a aplicação, eu não consigo definir qual é a função dela. Então, começa por aqui, né? Se sim, descreva as principais funções do produto. Se não, cara, você tem que pedir informação adicional para o teu cliente. E aí, para cada item desse, por exemplo, a interface é conhecida, descreva a interface. Já foi produzido o produto com as mesmas funções de aplicabilidade? Se sim, quais são os produtos similares? Qual é o histórico de problema observado no produto similar? Identifique características específicas de FME de referência, porque se é um produto similar, você já tem FME lá. Qual que é a severidade e quais são as prioridades de ação que você definiu para isso? São as PAs, né? Tá? E aí, para cada análise de viabilidade, muitas vezes o teu cliente pode definir com você requisitos adicionais. Então, é muito comum, por exemplo, se você pegar, só deixa eu mencionar um exemplo aqui, que é a FCA. Tá? Então, se você pegar a FCA, ela tem no requisito específico dela, ela tem um negócio chamado AQR, que é o Additional Quality Requirements, né? Que são requisitos adicionais de qualidade do produto. A ideia aqui não é você falar se atende ou não, mas fazer uma análise crítica de como é que você vai atender. Então, qual é o requisito? Às vezes, dependendo do requisito do teu cliente, pode ser até considerado como sendo não viável. E aí, como é que você vai atender isso? Que seria a alternativa. Agora, perceberam essa coluna aqui? Ó, você tem um negócio chamado risco. Se é alto, médio ou baixo. Se é alto, meu filho, vermelhou. Se é médio, ficou amarelo. Se é baixo, ficou verde. Para você poder botar atenção, botar foco. Então, você tem riscos técnicos do produto, riscos do processo de manufatura, por exemplo, levando em consideração a ferramental. Essa pergunta aqui, que está aqui, se o processo de manufatura é conhecido pela empresa, parece uma pergunta boba, né? Mas imagina o seguinte, imagina que eu tenho uma determinada peça que eu tenho que a peça pintada. Aí o cliente fala para você o seguinte, não, eu quero que essa peça seja bem cromatizada. Aí você, pera lá, de cromatização, nunca fiz isso. Né? Será que eu vou ter que investir no processo ou não? Ou vou ter que comprar de alguém? Vou ter que fazer um outsourcing ou não? Então, aqui você tem um link também com aquilo que a gente chama de supply chain, fornecedor. Então, você começa a fazer links até com supply chain. E aí você entra no mérito do fornecedor. Quem são os seus fornecedores? Né? Os fornecedores potenciais são conhecidos? Né? Se não são conhecidos, onde é que está a tua preocupação? Espera lá, você tem dependência de importação? O teu fornecedor ele tem algum sistema de gestão? Ele tem algum sistema de gestão mínimo, né? Para você poder garantir pelo menos um padrão de qualidade de fornecimento? Tá? Então, quando a gente fala de análise de viabilidade, é uma série de aspectos que a gente deveria levar em consideração. Tudo bem até aí ou não? Beleza, turma? Tá excelente, Ei, Rodrigão? Tá Tá excelente. joia? Tá muito bom. Tá, então... fala. Eu entendo que isso que você trouxe agora, desse detalhamento, isso é o que nós chamamos do mão na massa, né? Porque esse é o dia a dia. O que a gente mais pega, e quando eu vou falar de auditoria, com um único objetivo. Auditoria é o momento, é o C do PDCA, que a gente para ver se as coisas funcionam ou não conforme um planejamento. E isso que o Marcelo acabou de falar agora, cara, é o que a gente mais pega de problema, porque não é dedicada a energia necessária para aplicar aquilo que para muitos é até óbvio. E se a gente senta para conversar com muita gente que faz isso no dia a dia, ele sabe. Mas o problema não é saber, né, Marcelo? O problema é fazer. Cara, se você não faz, você não tem o resultado. Ai, Rodrigo, isso é óbvio.
É óbvio, porra, mas se não fizer, não vai ter. E o problema, a maior parte dos problemas de campo, de recall e de retorno, problemas de pátio, estão relacionados às coisas simples, que existe consciência dentro da empresa, mas que não foram tomados os devidos cuidados nesses pontos que o Marcelo está colocando agora. Porque quando começa errado, pau que nasce torto, mija fora da bacia, né? Cara, começou errado, fudeu, cara. Fudeu. De novo, ninguém quer ser pai de filho feio. Né? Ninguém quer ser pai de filho feio. Ninguém fala o seguinte: eu quero que meu filho seja, quando cresça, ele ser bonito que nem o Brad Pitt. Não é. Tá? Quando ficar mais velho, vai ficar bonito que nem o George Clooney. Né? Ninguém quer, e pensa que, nossa, meu filho quando crescer, quer ser bonito, não sei se vale a pena falar, que nem o Marquito. Coitado, o cara é feio. Pô, ninguém quer ser pai de filho feio. Então, o momento que você tem de você garantir que o teu filho seja bonito é o momento inicial. Né? Esse é o grande problema que a gente vê. Tá? E isso passa batido. E a gente não consegue quebrar esse vício. A gente não consegue mudar esse tipo de coisa. E aí tem aquilo que a gente sempre fala. É a máxima, meu. Para você ter resultado diferente, você tem que trabalhar diferente. Mas como é que você vai trabalhar diferente se você sempre pensa igual? Então a gente tem que começar a sair um pouquinho da caixinha, né, e enxergar as coisas com uma outra perspectiva. Exemplo típico é aquilo que a gente fala, é famoso APQP. A APQP não é uma metodologia da turma da qualidade, da turma da engenharia, é uma metodologia da gestão. A tua empresa existe para ter lucro. A pergunta que eu te faço é, como é que você usa isso para você poder ter lucro de uma forma sustentável? Né? Então, o APQP tem que ser mais uma metodologia mais para a gestão da empresa, para poder garantir que os objetivos do projeto sejam alcançados. Não adianta você ter uma previsão, você ter um gross margin, sei lá, eu estou chutando aqui de 15%, e a hora que entra em vida série, você está pagando para poder produzir. Porque teve um monte de problema que você ficou colocando controle, e você não levou em consideração. O momento de você falar que tipo de controle adicional que você vai ter que ter é na análise de viabilidade. É pegar histórico. Por exemplo, a história da contenção agressiva, a GP12. Né? Você quer pagar isso ou você quer que o teu cliente pague para você? Putz, então eu deveria considerar isso no momento da cotação. Agora, isso entrou na análise de viabilidade? Esse é o grande problema. Marcelo, e isso que você falou agora me chama a atenção porque, cara, todo mundo quer e busca se desenvolver, se destacar dentro do que faz, dentro do seu trabalho. E quem está diretamente relacionado a isso que nós estamos conversando aqui agora, cara, ele tem uma oportunidade gigante de mapear os ganhos que ele gera para a organização que ele trabalha hoje. Eu faço vários trabalhos de mentoria, trabalhos com os alunos do Andragos, que desenvolve desenvolvimento. Tá. Fica à vontade se quiser fechar, hein? Peraí, só fechar aqui um pouquinho, peraí. Tá. E dentro desse processo que eu venho trabalhando, estou falando aqui, Marcelo, que eu venho trabalhando com vários desenvolvimentos de pessoas em relação à carreira, a crescimento e que as pessoas possam se destacar. Vou colocar minha tela do lado da sua aqui. E aí, o que ocorre? Cara, todo mundo quer ter destaque. E eu tenho falado nos últimos tempos que a primeira camisa que a gente veste, ensinaram a gente errado. Tem que vestir a camisa da empresa. Não, é vestir a tua camisa. E isso que você acabou de falar, cara, é por você que trabalha com isso, com desenvolvimento, seja você um cara da qualidade, um cara da engenharia, de processo, o que for, um consultor, eventualmente, que está aqui com a gente, aprendendo para aplicar e gerar diferença no outro, você precisa enxergar os ganhos que isso pode trazer. E tudo isso pode ser convertido em números, em métricas, em resultado. Porque o que você falou agora, Marcelo, me chama muito a atenção, porque quando eu pergunto para as pessoas, cara, a gente está falando com dezenas e dezenas de pessoas todas as semanas
nos nossos cursos online, nas mentorias. E eu pergunto para as pessoas assim, algumas que chegam na gente e não estão empregadas, estão procurando emprego. E eu falo algumas perguntas que eu tenho que é meio padrão para eu entender com quem que eu estou falando, o estado atual. Cara, você tem um currículo atualizado com resultados que você atingiu nos últimos anos? A resposta mais comum é não. Você tem um LinkedIn atualizado com esses resultados e com o seu currículo? Não. Você tem depoimentos e resultados de trabalhos em grupo que você fez, projetos que você contribuiu, gerando resultado? Não. Porra, se você não consegue mapear os seus resultados dentro desses projetos relacionados ao que você acabou de explicar, porque a pessoa que está interagindo com isso é ela a ferramenta, ela a ponte de que isso possa acontecer na prática. Então essa tem que ser uma das motivações e não a pessoa falar, eu vou ficar me matando, mas eu falo com o pessoal da área comercial, é tudo na correria, a gente nunca consegue fazer o certo. Isso é uma desculpinha, né, Marcelo? Isso é uma justificativa que eu entendo, mas não resolve o problema. E a questão aqui não é ser o durão e dizer, chega de mimimi e tal. Poderia até dizer, mas eu sei que as justificativas, para muita gente, ela faz sentido, porque o dia a dia é desafiador. Existem as políticas internas, existe o diretor que entende, mas não apoia porra nenhuma disso que a gente está falando, que ele atropela tudo e fala para a área comercial, vai, tem que vender e acabou. Mas o diferencial daqueles que trabalham com isso está justamente em conseguir enfrentar esses desafios e gerar resultado pelo que é certo e que de fato vai gerar resultado. E não encontrar as justificativas e os obstáculos e falar, eu não fiz por causa disso. Pode até justificar, mas não vai gerar resultado, não vai resolver o problema e vai gerar problema lá na frente. Deixa eu só, pegando esse gancho aí, gostaria de dar minha opinião também a respeito de algumas coisas. Por exemplo, né, o fato de eu estar mostrando esse tipo de coisa, né, para a turma é tentar compartilhar ideias, compartilhar experiência, o famoso mão na massa. Tá? Porque qualquer consultor, Rodrigo, vou falar uma coisa para você. Quer ver uma raça lazarenta, cara? É consultor, cara. Consultor se acha o fodão. Consultor é o cara que sabe tudo, cara. É uma puta de uma mentira, cara. A gente, no fundo, a gente tem um pouco mais de experiência, né? Só. Talvez o conhecimento a mais para aquilo que a gente estudou, que a gente aplicou. E, no fundo, é tudo uma curva de aprendizado. A gente também erra, né? A gente também faz cagada, cara. O que a gente faz, em função da experiência, é evitar a gente ficar continuando, como eu posso dizer, repetir as mesmas cagadas que a gente fez. Então, imagine o seguinte, você está no mercado há trocentos anos, conhecendo essa turma. Putz, a gente continua errando da mesma forma. Né? Então tem alguma coisa errada. Isso aí não é consultor que vai resolver o problema. Quem tem que resolver o problema é você. Você tem que pensar diferente, você tem que sair da caixinha. Né? O consultor pode até dar um insight do cara, falar, cara, trabalhar um pouquinho para você sair um pouquinho dessa caixinha. Mas se você não quer, não vai mudar. Vai continuar assim mesmo o inferno. O teu resultado vai continuar sendo capenga. Esse é o core da discussão nossa, eu acho, dentro desse universo de consultoria, da gente estar compartilhando coisas. A questão não é o que tem que ser feito, todo mundo sabe o que tem que ser feito. O que a gente tem que começar a discutir é como que você vai fazer. O como você vai fazer, o pulo do gato é o mais importante, é como é que você vai fazer isso. Putz, mas se eu fizer assim dessa forma, eu tenho medo de errar. Erre, porque só erra quem faz. Né? Eu prefiro estar trabalhando com uma pessoa que erre do que com um cara que nunca errou na vida. O cara fala, por que você fez? Não, só tive ótimos resultados. Porra, é mentira. Você também errou, cara. Você pisou na bola, você teve problema. Quem nunca teve problema? Então a gente tem que ser um pouco mais realista, independente daquilo que for, cara. De novo, essa história de consultor que sabe tudo, o consultor o fodão, isso, meu filho, não existe. Isso é ego.
Beleza? Concorda comigo, Rodrigão? Eu concordo, ô Marcelo, e reforço o que você está dizendo da seguinte forma. É muito fácil, e eu sou consultor, você é consultor, e eu acho que isso que nos dá base de falar o que nós estamos falando aqui. Existe muito consultor que se acha fodão, sim, e existem consultores que nem se acha fodão, mas os clientes, as pessoas que estão aí do outro lado, tentando, trabalhando no dia a dia, que acham que o consultor é fodão. E o consultor não é fodão. A diferença é assim, é, é interessante porque eu estou 4 anos assim diretamente trabalhando com várias empresas como consultor, treinador, palestrante nesse universo. E as pessoas falam: meu Deus, eu queria conhecer 1/3 do que você conhece. E eu falo: cara, não, porque na real hoje eu só estudo sobre isso o tempo todo, eu leio a norma o tempo todo e eu uso ela o tempo todo. O cara que está no campo de batalha dentro da empresa, não como consultor, ele não fica estudando a norma, ele faz o que você acabou de mostrar na prática. E são campos de batalhas diferentes. E o que você falou que me chama a atenção e eu quero sim destacar é assim, a gente não tem que supervalorizar um e super desvalorizar o outro. O fato não interessa uma coisa nem a outra. A única coisa que interessa é a sua capacidade de execução. E eu até quero fazer um parênteses aqui, convidar quem está assistindo até aqui, porque essas aulas elas tendem a ser maiores. Isso não é para ser aula confortávelzinha, aulas que todo mundo ama. Não, é aula mais densa, porque o conteúdo é mais intenso. E aí, quem está até aqui, eu vou falar hashtag para colocar aí nos comentários, e não é nos comentários do chat, colocar no comentário da aula. Só erra quem faz. Então, hashtag só erra quem faz foi a frase que o Marcelo falou. E eu super valorizo e acredito nisso, porque, cara, não tem como você errar sem fazer nada. E tá tudo bem errando. Eu prefiro ser o mediano, que faz pra caramba, do que o fodão, que só faz quando tem as melhores condições. Porque essas melhores condições para fazer, talvez ela nunca chega. Se é que ela existe. Porque qual é a melhor condição? Mundo perfeito, eu ainda não conheci. Você já conheceu, Marcelo? Não, nem existe. Não existe essa porra aí não, cara. Não Então tem que existe essa fazer. porra. Se existe, ninguém apresentou para mim, cara. Também não. Putz, eu quero ir, cara. Parece aquele negócio, como é que chama aquele filme antigo, cara, que o cara caiu o avião lá perto do Himalaia, ia lá para a cidade de Shangri-La. Ah, não é da Não minha é? época, não é da minha É, época não, Marcelo. É coisa é. antiga. Horizonte Perdido, cara. Acho que é Horizonte Perdido o nome, enfim. A turma Ô, vivia velho. lá trocentos anos, cara. Né? Tinha um cara lá que tinha lá 300 e poucos anos, 600 anos, sei lá eu. É coisa de louco, cara. Pois é, né? Eu sou velho, tô aqui na quarentena, né, cara? Preciso me resguardar, né? Você vê a condição É, nossa. Por isso que eu tô te falando, não existe mundo perfeito. existe Não é um não. mundo perfeito. Aqui é tudo, às vezes, até no improviso que a gente está fazendo. Veja a condição que a gente está preparando esse material para todo mundo aí, né? Ah, mas Bom, vai lá. beleza aí, Rodrigão? Dale, vai. Tranquilão? Mais alguma coisa ou não? Tá, não tem sim. Do material é isso, né, que você trouxe pra gente, né, Marcelo? Não, peraí, eu nem acabei ainda, cara. Não, Você por é isso que eu louco, cara? Preciso continuar. tô perguntando, pô. Mas vamos voltar lá. Não, vamos lá. Ó, quem Então, fica até até. Hum. Desculpa, quem ficar até o final vai ter algumas perguntas que eu estou elaborando com base no conteúdo do Marcelo e vai ter essa troca. Então, quem é guerreiro, quem está querendo aprender de verdade, não ficar só no discursinho, fica até o final que vai ter muita coisa boa ainda, né, Marcelão? Vamos nessa. É, beleza, vamos lá. Depois a gente faz um fechamento que eu acho interessante, tá? Dale, Vamos nessa aí. dale. Bom, dale. Vamos voltar lá para o slide né, que a gente estava discutindo. Vamos nessa aí. Foi aí? Foi. Só coloca no modo apresentação. Chegou aí? Sim, Está no modo apresentação ou não? sim. Então tá bom. Vamos lá, vamos dar sequência aí. Nesse momento aqui, nós discutimos uma daquelas dores lá, que é a análise de viabilidade. Tá? Agora, vamos falar um pouquinho disso daqui, ó. Cronograma. Né? Então, imagine o seguinte, imagina que você tem na linha de tempo, você fez o cronograma e você tem aquela barrinha, né?
que é do projeto do produto e da construção do ferramental. Então, eu tenho todo o projeto do produto, aquela barrinha, né, de escala de tempo, né, e construção do ferramental. A pergunta que a gente faz é, você sempre começa a construir o ferramental quando o projeto do produto está congelado? Resposta que eu dou para todo mundo, não sei, e a turma vai falar. É nunca. Por que nunca? Porque o tempo que você tem para construir o ferramental é um tempo enorme. Isso pode comprometer teu prazo de entrega, pode comprometer o lançamento. Então, o que você faz? Você antecipa a atividade. Então, eu começo a construir o ferramental, né, antes até do congelamento do projeto do produto. Porque eu sei que vou estar produzindo uma peça, eu não vou fazer um projeto no parafuso e vai terminar numa porca, certo? Não. Parafuso é parafuso. Tá? Uma peça estampada, não vou fazer uma peça estampada e transformar numa outra peça. Ok? Essa antecipação que a gente chama é uma antecipação baseada numa análise de risco que você tem. E isso é conhecido como engenharia simultânea. Engenharia simultânea não é todo mundo trabalhando em mão dada. Tá? Isso é uma outra coisa. Tá? Engenharia simultânea é antecipar a atividade. Então, a relação que você tem no seu cronograma nunca é isso, finish to start. É sempre finish to finish. Ou seja, eu consigo concluir o ferramental somente quando o projeto produto estiver concluído. Então, aonde que está a tua preocupação? A tua preocupação está aqui, nesse gap. Quando esse ΔT, quanto mais ele tende a zero, é onde está teu risco. Então, é aqui que entra um aspecto que a gente está falando, que é o conceito do teu cronograma, que é o conceito do predecessor. E se você trabalha com MS Project, você vai perceber que o default dele é sempre isso, cara. É projeto do produto, aqui é o finish to start. Jovem, é finish to finish. Porque aí eu parto do princípio que eu tenho o quê? Predecessor e tenho o gap, eu tenho um caminho crítico. Agora, como é que eu minimizo esse risco? Aí entra aquilo que a gente chama de análise crítica de projeto. A análise crítica são reuniões regulamentares que você faz. Por exemplo, imagina se eu estou nesse momento, eu pergunto para o cara da engenharia, ô engenheiro, como é que está o projeto produto? Ele responde para você, 98% concluído. O que significa isso para você? Que não está pronto, porra. Né? Então, é aqui que você tem que começar a falar o seguinte, olha, se até quinta-feira da semana que vem esse projeto do produto não estiver congelado, avisa o cliente que não vai ter peça. Então, é onde você faz o escalation, você levanta essa preocupação para o cliente, você antecipa risco do cliente. A análise crítica é esse contexto, cara. Porque a análise crítica é aquele negócio chamado ação. E a ação é uma atividade de gestão. E por que a ação é uma atividade de gestão? Pegando esse exemplo aqui. Se o projeto ou produto não está congelado ainda, putz, você precisa fazer uma reunião com o cliente. Então, marca uma reunião lá, pega um avião e eu vou junto contigo. Né? Porque a ação, jovem, sem isso daqui, é poesia. Então, é o momento que você tem de tirar o escorpião do bolso, cara. A ação, você tem que ter alocação de recursos, porque senão fica no pós-pós-pós. Não dá para você falar em termos de desenvolvimento de produto se você não tem uma boa gestão atuando, se você não tem uma boa análise crítica do projeto, identificando o risco, gerando o open issue. Então, aqui a gente está falando de papel. Papel você vai ter. Mas o mais importante, antes do papel, é um negócio chamado atitude. Atitude. Sair da zona de conforto, cara, e buscar resultado. Né? Então, isso é uma coisa importante, meu. E esse eu acho eu percebo que existe uma dificuldade muito grande. A gestão não se envolve como deveria se envolver. Tá? Beleza? Até aqui, Rodrigão? Então, pensando assim de uma forma geral, nós falamos basicamente dessas três dores aí, tá? Que seria a análise de viabilidade. Falamos do cronograma e comentamos aqui a questão da análise crítica. Tudo bem? Tá. Aí tem
A outra coisa é aquela outra perguntinha. Tá, tudo bem, mas o que tem a ver o APQP com o PIPAP? Qual a ideia? Então, se você pegar, por exemplo, o PIPAP e der uma olhada nos requisitos do PIPAP, você vai estar vendo o seguinte. Nossa, você tem um requisito que é registro de projeto, você tem um requisito que é alteração do documento autorizado pela engenharia, aprovação da engenharia do cliente, FEME de projeto, fluxograma do processo, FEME do processo, plano de controle, estudo de MSA, resultado dimensional. Espera lá, a gente já não viu isso antes? Né? Aonde que a gente discutiu esse tipo de coisa? Volta para o APQP. Você lembra daquelas saídas que a gente discutiu de cada fase do APQP? Nós discutimos na fase 3, fluxograma, nós discutimos na fase 2, DFMEA, nós discutimos aqui, ó, voltando um pouquinho, nós discutimos aqui na fase 3, FEMEA, processo, nós discutimos na fase 3 e fase 4, plano de controle. Perdão, nós discutimos na fase 4, estudo de MSA. Nós discutimos aqui, basicamente, são os testes de validação, estudo de capabilidade. Só não discutimos essa particularidade, documentação do laboratório qualificado, que é você ter evidência que os testes que você fez foram determinado laboratório que está qualificado. Está lá relatório de aparência. Nós vamos discutimos a amostra de peças de produção, você precisa ter uma quantidade de peças a serem desenvolvidas, nós vamos discutir uma amostra padrão, que é padrão de referência que você tem. Mas nós discutimos, de alguma maneira, auxílio de verificação, que são ferramentais, dispositivos de controle, para você poder validar. E durante a análise de viabilidade, discutimos requisito específico do cliente. Ou seja, a única coisa que faltou aqui, além desses pequenos detalhes, é o próprio documento, que é o PSW. Então, o PIPAP não é um formulário PSW. O PIPAP é uma cesta que você tem, que é a saída do teu PQP. Então, aquilo que você desenvolveu durante a PQP, você vai estar colocando nessa cestinha, vamos chamar isso de PIPAP, que são as evidências de desenvolvimento. E aí você tem nível de submissão dessas evidências, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, etc. Tá? Tudo bem? Então, o conceito que eu gostaria de compartilhar com vocês do PIPAP nada mais é do que a saída do APQP, jovem. Ok? Não tem nada de muito diferente. Só que no PIPAP, na minha experiência, na minha opinião, é uma dor, cara. Mas é uma dor, meu filho, é uma dor doída. Mas que dói. Mas dói. Que é essa daqui, a seção 3. Por isso que eu coloquei dor doída, minha opinião. Por quê? Porque isso aqui tem a ver com modificação. Isso tem a ver com gestão de mudança. Então, a seção 3 do Manual do PIPAP, que eu acho que é o grande problema que a gente tem. Por que é o grande problema? Porque qualquer mudança que você tiver que fazer, olhando pelo Manual do PIPAP, você deveria estar notificando o teu cliente. Então, a organização deve notificar o representante autorizado do cliente de qualquer o quê? Planejamento da alteração do projeto, produto ou da planta. O que é isso daí? Significa o seguinte, eu não tenho que notificar o meu cliente quando eu mudei. Eu tenho que notificar o meu cliente antes de mudar. Então, eu tenho que notificar o meu cliente do planejamento da mudança. Agora, é para tudo? Olha, o Manual do PIPAP coloca algumas tabelas aqui como sendo algumas situações que deveria estar notificando o seu cliente. Eu gostaria de citar algumas aqui. Por exemplo, se você pegar a regra de notificação, que é a tabela 3.1, ele fala o seguinte. Olha aqui o item 3, produção seguida de melhoria, reorganização de ferramental e equipamento. Eu vou ler esse cara aqui, olha aqui. Ó. Melhoria significa modificação ou reconstrução de uma ferramenta ou máquina, ou, olha isso, incrementar a capacidade, desempenho ou mudar a função existente para a atual. Então, se pensar em termos de, espera lá, incrementar a capacidade de desempenho, eu posso citar um exemplo aqui que pode ser o seguinte, será que Semana Kaizen se aplica aqui ou não?
olhando essa interpretação, opa, se aplica. Mas pera lá, toda vez que eu tiver que fazer uma semana Kaizen, tem que notificar para o cliente, meu querido, essa é a interpretação e essa é a regra do jogo. Você vai ter que notificar o cliente. É a vida. O mercado é assim. Então, o problema não é isso que está em negrito. Após a notificação e aprovação das alterações pelo representante autorizado do cliente, a submissão do PIPAP é requerida após a implementação. Então, não é questão de, eu tenho que resubmeter o PIPAP ou não. A submissão do PIPAP é consequência. O mais importante é o aspecto que você está notificando o cliente durante o planejamento da mudança. Então, aqui, por exemplo, tabela 3.1, perdão, turma, no item 3, ele tem muito esse aspecto de melhoria. Agora, o outro exemplo, dá uma olhada aqui no item 8, alteração em método de teste e inspeção, que é nova técnica que não altera o critério de aceitação. Olha aqui, para alteração de método de ensaio e organização, deve mostrar evidência que o novo método tem a capacidade e a capabilidade das medidas equivalentes ao método anterior. O que significa isso? Nossa, eu media antes com paquímetro, hoje estou medindo com micrômetro. Pela regra, deveria estar notificando meu cliente também. Essa é a regrinha do jogo que está no manual. Então, esse é a grande dor do IDA ali. Está na tabela 3.1 e a tabela 3.2, que é a submissão ao cliente. Esse daqui, meu filho, não tem jeito, você tem que submeter PIPAP, porque caracteriza a mudança de projeto. Basicamente, mudança de projeto aí. Tudo bem até aí ou não? Beleza, Rodrigão? Tranquilo? Deixa eu só... Não precisa tirar o slide, não. Deixa só falar rapidamente aqui. Isso que você falou da dor doída, eu não tenho dúvida que... Eu gostei muito do termo, dor doída. Se eu não tivesse criado uma hashtag, seria essa. De fato, talvez seja a principal. De fato, seja a principal. Porque você muda uma máquina de lugar e vem a pergunta, tem que fazer PIPAP? Pela regra, nua e crua, sim. Se puder impactar a qualidade do processo, do produto, certo? Você muda Você tem duas máquinas. Você produz em máquina diferente. Aquilo pode mudar a realidade? Pode. Você deveria notificar? Sim. Mas o problema é que não é depois, é antes. E o fornecedor, nesse processo de mudança, talvez seja um dos principais. E aí começa a vir que, na maioria das vezes, os problemas de recall, ele é proveniente de uma mudança de subfornecedor, falando da montadora, né, para baixo, em termos de cadeia. Então, eu não tenho dúvida que esse ponto, Marcelo, ele é muito crítico. A gente vê ele o tempo todo acontecendo com desvios, que é possível fazer isso de uma forma mais organizada quando se tem relacionamento estratégico com o seu cliente. Agora eu queria fazer Bom, só para fechar aqui, Rodrigo, só para mostrar aqui para a turma. Aí, ó. Acabou, filho. Acabou. Mas eu quero voltar nesse item aqui. Então, vou dar um stop share aqui, ó. Parar de compartilhar o slide aí. Tá? E vamos voltar nesse bate-papo. O que vale a pena é a gente se atentar a uma coisa. Uma das coisas que a gente considera como sendo importante durante essa... como é que eu posso dizer para você? Durante essa parte aí, dessa sessão 3, não é você só notificar o teu cliente o planejamento da mudança, mas é isso daqui, ó. IATF. Tem um requisito aqui que eu acho bacaninha. É o 82313, viabilidade de manufatura na organização. Lembra que nós falamos de viabilidade, análise de viabilidade? Tem uma frase aqui que é o seguinte, ó. A organização deve conduzir esta análise de viabilidade para qualquer nova tecnologia de manufatura ou produto da organização e para qualquer mudança. Vou falar de novo, mudança
no projeto do processo de manufatura ou do produto. Então, perdão, turma, a hora que você vê aquele negócio que nós falamos na seção 3, cara, que é a notificação do teu cliente, parte do princípio que você fez uma boa análise de viabilidade do impacto daquela mudança que você pretende notificar para o seu cliente. Então, o teu planejamento, ele é uma consequência da análise de risco que você fez. Então, quando a gente fala de análise de viabilidade, você não fica pensando que você vai fazer isso somente na fase de cotação. A análise de viabilidade é um processo contínuo que você vai estar fazendo, vai estar executando principalmente durante a vida séria. Então, o que eu quero levantar aqui é esse cuidado aí, viu? Beleza, Rodrigão? Interessante, Marcelo. Eu concordo com isso. E tem uma historinha sobre PIPAP. Eu trabalhava numa multinacional italiana e o CEO e dono, né, da empresa, ele ia de 2 a 3 vezes, vinha para o Brasil de 2 a 3 vezes. E uma dessas vezes ele me chamou na sala de reunião, estava toda a diretoria lá, e aí a gente ia iniciar uma outra reunião, e aí antes ele falou assim, me fala o que significa PIPAP. E eu falei, né, em italiano, e aí ele falou não, aí eu falei em inglês, ele falou não, eu falei em português, ele falou também não. E aí eu falei, tá, tem treta aí, né, mas tudo bem. Aí ele falou, significa paper, paper and paper. É. Aí eu falei assim, lógico, ele extremamente sarcástico e ele queria fazer uma provocação em que sentido? Porque tinha um PIPAP que eles gostariam que eu assinasse com questões fora do que nós forneceríamos na sequência e eu me recusei. E aí ele, né, com uma provocação bastante ácida, quis causar, falou assim, é só papel, cara, porque a gente não segue o que tem ali e tal. E o ponto que me fez comentar isso agora, porque isso é coisa que eu vivi, né? Para muitos, de fato, é o paper, paper and paper. E não adianta querer ficar fazendo uma de gostosão que, não é bem assim. Para muitos, é bem assim e é exatamente isso. Agora, para que não seja isso, as dicas que foram colocadas aqui é você trabalhar de uma forma, dentro das regras, que agregue valor verdadeiro para onde você trabalha, para a empresa, para gerar resultado verdadeiro. E aí não é uma questão de ficar bonitinho ou passar em auditoria ou ser aprovado o PIPAP. Porque fazer papel qualquer um faz. Agora, fazer um sistema de gestão funcionar de uma forma que gere valor e resultado, aí, amigão, exige esse como fazer, que é o tal do know-how, é a experiência na prática, de fato. Né? Deixa eu fazer o seguinte comentário. É aquilo que a gente fala, né? Empresa, né? Filho da puta tem tudo que é lugar, né, cara? Né? Então, você pegou um exemplo muito interessante. Eu também já convivi com cada cara que era uma loucura. Só uma coisa em termos de histórico. Essa mudança que teve do PIPAP, que é a quarta edição, isso aconteceu em 2005, 2006. Eu estava dando treinamento de PIPAP também nessa época. E, geralmente, quando começa um determinado treinamento, a gente pergunta, quem é você? O que você faz lá? E teve um treinamento de PIPAP, teve um cara que chegou e falou, meu nome é João. Daí, o que você faz lá? Eu sou pipapeiro. Porra, cara, pipapeiro, cara. O que é o pipapeiro? O que é pipapeiro? Se você pensar em termos daquela cesta, né, você está pegando papel. Você está pegando papel, né? Então, esse é um grande problema que a gente vê, porque, para mim, o grande pipapeiro é o program manager, que é o responsável pelo projeto do produto. Né? Simplesmente vai submeter para o seu cliente ou não, em função daquilo que você negociou com ele, conforme a regra do seu cliente. Então, aqui tem um aspecto que eu acho legal, é o seguinte, você tem que começar a entender qual é o conceito da metodologia. Se você conhece o conceito da metodologia, você não pode esquecer um negócio chamado uma ética de relação de negócio também. E o que eu estou querendo dizer com relação à ética no relacionamento? Eu estou querendo dizer o seguinte,
qual o problema de você notificar para o teu cliente uma determinada mudança no qual pode existir um risco significativo? Qual o problema disso? Né? Então, a tua análise de viabilidade tem que ser robusta. As ações que você deveria estar sugerindo para o teu cliente para você poder implementar, para poder mitigar esse risco, que é importante. Eu acho que essa transparência é importante, porque, de novo, não existe parceria, existe um negócio chamado uma relação de negócio. Então, você tem que ter ética na relação de negócio, da mesma forma que você espera que o teu fornecedor tenha com você. Então, eu acho que eu não estou querendo colocar aqui uma condição CNTP, aqui, condição normal de temperatura e pressão, né? Uma condição, o mundo da Cinderela, né? Olha, os passarinhos cantam. Não é? O passarinho não está cantando, filho. Tem um pombo lá na tua fábrica que está cagando em cima da peça, cagando em cima da tua cabeça. A questão é, pô, como é que eu consigo identificar esse tipo de risco e compartilhar esse tipo de coisa com o meu cliente baseado na ação que eu vou estar implementando? Então, não é só análise de viabilidade, é que tipo de ação que você vai estar implementando para poder mitigar esse risco. Existem mudanças que tem que ter. Você tem que fazer e vai doer. Por exemplo, eu tenho um determinado fornecedor que fechou. Eu tenho que buscar um fornecedor alternativo. E aí, fala ou não fala com ele? É lógico que você tem que falar. Putz, ele pode até te ajudar. Né? Perdão, eu deveria falar com o meu cliente ou não? É lógico que deveria. Ele pode até te ajudar nesse aspecto. Fala, putz, tem outro fornecedor, venha ver com ele lá. Isso tem que ser um negócio transparente. Isso que a gente fala é ética de negócio. A gente fala muito de ética, a gente fala muito de compliance. Tal. Então, eu acho que isso é pré-requisito também. Né? O que nós discutimos aqui são alguns aspectos que a gente considera como sendo mais importantes. Né? Quer falar alguma coisa, Rodrigo? Fala. Sim, eu penso que um exercício importante nesse aspecto é não considere a opção de não falar como a primeira. O problema é que a gente já começa com a opção de não falar. Se eu não falar, eu não vou passar por nenhum desconforto. Lógico que você vai. Da mesma forma que você tem risco ao falar, você tem riscos no longo prazo de não falar muito maior. É que o problema é uma capacidade nativa humana de evitar o desconforto no curto prazo. Aí você joga isso lá, você projeta para o longo prazo, como se ele não fosse vir. É mais ou menos assim. Eu não tenho dinheiro quando eu era criança, né? Dá cheque. Eu falava pro meu pai: ah, você não tem dinheiro? Dá cheque. Ou não tem dinheiro? Passa no cartão de crédito. A conta vai vir. Vai ter que pagar, cara. Eu acho que isso que nós estamos discutindo é igual. Cara, então, assim, se colocar como opção, como primeira opção a não falar, a gente está priorizando a pior opção. Se a primeira opção, no default, assim, ó, no padrão, eu vou ter que avisar. Agora, como eu tenho que me organizar? O que eu tenho que ter preparado para conversar com o meu cliente? Porra, aí abre um mundo de possibilidades e alternativas mais interessantes. Por exemplo, sim, se eu for considerar que no padrão, se tiver alteração eu vou ter que falar, talvez a primeira coisa que venha é quem são as pessoas dentro do meu cliente que eu falo sobre determinados assuntos, que é uma das coisas a serem discutidas lá na equipe multifuncional do APQP, que deve existir, e muitas vezes não é levado em consideração ou dada tanta importância. E diante disso tem que existir o quê? Relacionamento. Cara, você nem conhece a pessoa, você vai pedir algo desconfortável, vai ser foda mesmo. E eu vou contar uma experiência, Marcelo, assim, muito de campo de batalha mesmo. Eu tenho certeza que você também tem isso, vivência nesse sentido. A cada dia mais, as pessoas que decidem dentro dos seus clientes, porque do mesmo jeito que você é fornecedor, você é cliente em algum momento, em alguma situação. Isso só se difere um pouco para quem é de montadora propriamente dito, né? Porque o cliente às vezes é consumidor final. Mas
Se você é de montadora para baixo, no sentido de cadeia de fornecimento, se é cliente, é fornecedor. E cada vez mais nós temos, dentro dos nossos clientes, tomando decisões do que pode e do que não pode, pessoas cada vez mais menos experientes. Então, a cada vez mais, a cada dia que passa, a gente se depara com pessoas com menos experiência. E ao ter menos experiência, é muito comum que a resposta para tudo seja não dá. Segue o desenho, segue o projeto. Por quê? Porque isso atribui menos risco. Só que esse projeto muitas vezes foi feito pelo engenheiro de AutoCAD, né? Ou de CATIA, ou de qualquer outro que seja. E isso na prática às vezes não funciona. É tão louco que às vezes você seguiu o projeto dá errado. Né? Seguir o projeto dá errado. Só que isso tem que ter argumento técnico e jamais a primeira opção, para finalizar, eu reforço, ser o não falar, ser o não avisar. É sempre a pior opção. Mas aí eu gostaria só de destacar uma coisa que eu acho bacana a gente começar a entender. A gente pode até odiar o teu EQF. O engenheiro de qualidade de fornecedor do teu cliente que vira e mexe, vai na tua planta, né? Você pode até falar, puta, odeio esse cara. Né? Esse cara é chato para ele. O cara exige cada coisa que é do arco da velha. Não gosto desse cara. Mas coloca uma coisa na tua cabeça. Ele é teu melhor amigo na montadora, viu, cara? Porque se tiver qualquer problema na tua peça, o primeiro a tomar a chumbada é ele. Então, o canal de comunicação que eu vejo, obrigatoriamente, tem que passar pelo EQF. Conversa com o teu EQF. Traz o teu EQF para poder discutir. Logicamente, você vai estar discutindo com compra, você vai estar discutindo com engenharia, você vai discutir com o pessoal de qualidade de fábrica, vai discutir com todo mundo. Você tem que conhecer todo mundo. Mas o EQF, é aquilo que eu falo, é o cara. Porque o EQF é o cara que está com o abacaxi na mão. Né? E você faz parte desse abacaxi. A questão toda é o seguinte, ou você quer ser parte do problema, ou você quer ser parte da solução. Né? Então, é preferível, nesse momento, você ser parte da solução. Então, é muito salutar você notificar o teu EQF, conversar com o teu EQF, incluindo qual foi a análise de viabilidade, a análise de risco que você levou em consideração, e que tipo de ação que você vai tomar e mostrar essa tua preocupação também. E aí sim, você tem, no fundo, uma pessoa que é um facilitador teu dentro desse processo de discussão dentro do teu cliente. Basicamente, essa é a minha opinião e é isso que a gente percebe no mercado automotivo. O EQF é teu melhor amigo. Você pode ter até bronca do cara, mas ele é o cara mais preocupado que a tua peça não tenha problema. O bacana do EQF é quando ele vai na tua planta para tomar café, você entendeu? E falar de novos projetos. O problema é quando ele vai na tua planta, você entendeu? Para botar um acampamento lá, tá? Para botar você em embarque controlado, porque aquilo que você falou que você ia desenvolver, você não cumpriu. Ou você não avisou. Isso que você falou. Aí você está mercado. E aí você está queimado, cara. Aí você está queimado, você não participa mais de novos negócios. Então você não participa mais de possibilidade de trazer dinheiro para a tua organização. Esse é o problema. Isso que você falou é importante, Marcelo, porque muitas vezes, eu não estou generalizando, mas muitas vezes, ou talvez até a maioria, eu me arrisco a dizer, que as pessoas falam muito mal de EQF, não que não tenha EQF filho da puta, tem, mas é que na maioria, quando o EQF, a relação se torna um problema, é porque o EQF vai fazer essa segunda parte que você falou. O EQF tem que ir lá, te dar porrada e resolver problema que você está gerando. E aí o EQF se torna o filho da puta porque você está errado. É igual falar mal do policial que apreendeu seu carro porque seu carro estava irregular. Porra, seu carro estava irregular. E o policial que é filho da puta? Tem sentido, né, cara? Entendeu? Sentido, e assim, né? Mas por quê? Culpar o outro, e aí entra numa outra parada que é como a gente funciona, como ser humano. Culpar o outro é uma forma de você delegar, tirar a dor. O Marcelo falou que eu falo muito sobre dor, porque eu acredito que a gente se movimenta por dor ou por prazer.
né? Então, quando eu falo muito da dor, é porque a gente tem que tirar a dor. Até porque tirar a dor é uma das formas de sentir prazer, né? Às vezes. Então, eu acredito que assumir a bronca é uma capacidade de assumir a responsabilidade pelas coisas que acontecem. Se você está tomando porrada, não fiquem buscando a causa no outro, busca a causa em você. Ainda que alguém tenha feito algo errado e está sobrecarregando ou recaindo sobre você, o meu pensamento é sempre assim: por que está recaindo sobre você? Qual é a parte que você tira um aprendizado para falar: se eu estou fazendo tudo certo, por que estão me cobrando e me batendo sobre algo? Porque até aí tem coisa errada. Então eu acredito, mesmo quando a culpa, você está parado e alguém vem e chuta a sua canela. É um exemplo bem chulo e escroto, mas eu acho que ilustra bem essa questão de assumir a bronca e a responsabilidade. Você está parado, no meio do nada, vem um filho da puta e chuta a sua canela. Aí você fala: É verdade. que culpa você tem isso? Pô, eu estava parado, eu estava quieto. Cara, você pode ir lá, revidar, essa é uma opção. Você pode ir lá e xingar ele o resto da sua vida, o resto do dia, e fazer do seu dia uma merda. Você pode fazer o que você quiser, mas você pode também questionar: será que eu estava no lugar certo na hora certa? O que será que eu fiz para gerar aquela reação naquele ser humaninho? E é uma forma de pensar com autorresponsabilidade. Porque tá tudo bem, você não fez nada, e eu entendo. Mas se você entender alguma coisa em você para mudar, é onde você melhora cada vez mais. De novo, né? Nós somos responsáveis pelas atitudes que nós tomamos, né? E as consequências também, né? Não dá para delegar, né? Eu tenho uma frase que gera bastante desconforto. Eu ouvi essa frase pela primeira vez do Paulo Vieira, né? Dando aos créditos a quem eu ouvi falar pela primeira vez, que ele fala: tá tudo bem, tá tudo certo, cada um tem exatamente aquilo que merece. Ela causa bastante desconforto porque às vezes acontecem coisas na nossa vida e fala assim: putz, eu não merecia isso. E eu percebi, pelo esse mesmo Paulo Vieira, que é um grande coach, né, o fundador... Congelou aí. Hã? Você falou Tá alguma ruim a coisa? conexão aí, acho que o teu congelou aí, mas volta aí. Eu Voltou? falei, a internet está instável aí, mas tudo bem. Vamos lá, vai, voltou. Voltou? Voltou. Legal. Eu vou repetir a frase. A frase é: tá tudo bem, tá tudo certo, cada um tem exatamente aquilo que merece. E eu ouvi isso do Paulo Vieira. É uma frase desconfortável, pesada, porque às vezes acontecem coisas ruins que a gente não acredita que a gente mereça aquilo. E eu entendo isso. E eu percebi que o Paulo Vieira tem falado: tá tudo bem, tá tudo certo, a gente tem exatamente aquilo que a gente tolera. Eu vi que ele teve uma ligeira mudança. E faz sentido essa mudança. Faz sentido essa mudança. Porque nem sempre a gente merece, porque merecimento é uma coisa talvez um pouco mais complexa. Mas o tolerar, sim, porque nós temos nosso estado de saúde proporcional ao que a gente tolera, em termos de ações que a gente tem, relacionamentos idem, né? Relacionamentos igualmente. Então, quer dizer, se a gente está tomando porrada que a gente acredita que a gente não mereça, qual é a nossa parcela no meio desse imbróglio? É verdade. Rodrigão, é isso aí, né, Rodrigão? Show de bola, é isso. Vamos Show de colocar a bola. tela lado a lado aqui com o Marcelão. Deixa eu botar aqui um segundo. Marcelo, foi show de bola, cara. Quero agradecer aí a sua explanação sobre a PQP e PIPAP. Quero falar para todos que estiveram aqui e acompanharam a gente até o final, que deixem seus comentários no vídeo. Quem está assistindo no formato de estreia, eu sempre reforço, não é pegadinha. Aí eu falei no começo, repito agora no final. Nós estamos fazendo nesse formato porque é essa nossa segunda aula. Então a gente está gravando e disponibilizando como estreia e ela fica disponível por um tempo. A primeira aula vai ficar, essa daqui vai ficar por um tempo, depois a gente deve tirar, mas a gente está organizando isso ainda. Então aproveitem. Deixe seus comentários aqui embaixo no vídeo, com dúvidas que nós vamos responder. Tudo o que surgir e você queira, inclusive, saber, conhecer um pouco mais, escreva que nós vamos responder. E talvez gravar um vídeo sobre alguma coisa que você queira. Nós já temos uma fila de conteúdos entre Core Tools, ferramentas da qualidade, sistema de gestão, para trazer aqui.
mas se você trouxer algo que faça sentido antecipar e priorizar, nós também o faremos. A hashtag dessa aula foi só erra quem faz. Então, você que assistiu, escreve aí a hashtag só erra quem faz, porque vai mostrar a sua participação e que você também esteve aqui presente com a gente. Marcelo, obrigado. Consideração final. Obrigado a você. Consideração final. Quero fazer uma pergunta sobre o PIPAP e a PQP. Eu falei que ia ter umas perguntinhas aqui, mas rapidão. Sobre o PIPAP e a PQP. A PQP, quando é obrigatório fazer? Sempre. Sempre. Tá. Aí é uma resposta besta, né? Porque é tão genérica que significa tudo, mas não significa nada. Por exemplo, se você pegar aquela figura do APQP, não é só durante o desenvolvimento, você tem que voltar para o planejamento quando você tem mudança. Então, no fundo, você sempre está fazendo esse APQP. A pergunta que a gente faz é o seguinte: quando é que um projeto do produto termina? O projeto do produto termina não é quando o PIPAP está aprovado. O projeto do produto termina quando o seu produto está descontinuado, você para de produzir. Ou seja, o projeto está vivo. Se o projeto está vivo, isso é um modo contínuo, isso é um processo. Tá, mas vamos lá. Sempre depende. Quem não é da cadeia automobilística não precisa fazer. Percebe? Cuidado com isso, viu, rapaz? Calma aí. Deixa eu concluir. Quem não é da cadeia automobilística, se não houver requisito específico de cliente, talvez você não precise fazer. Então, quer falar? Pode falar. Quero. No fundo, isso eu quero falar duas coisas, tá? Primeiro, o movimento que a gente percebeu no mercado, que forneço para linha branca. Nossa, sair desse segmento automotivo, né? Porque no segmento automotivo, graças a Deus, o cara não vai pedir mais nada para mim. Depende se você começa a ver na linha branca, o cara começa a pedir PIPAP, o cara pede FEDEA, o cara pede MSA. Voltou esse negócio aí? Não, isso é uma tendência. Isso é uma grande tendência, tá? Então, você começa a perceber esse mesmo linguajar no segmento linha branca, não só no automotivo. Quer ver uma outra coisa? Cosmético. Tem fabricante de cosmético que começa a cobrar FEMEA. Então, isso é uma coisa que é requisito de cliente. A outra coisa é, você pode nem usar esse APQP, mas não é possível que durante a elaboração de um projeto de um produto, você não discuta com o teu cliente. Você não entende o teu cliente. Né? Então, você tem um APQP, só que com outro nome. Então, o APQP não é o nome. O APQP é como é que você pensa. E o que você leva em consideração durante o desenvolvimento. Então, por isso que eu falei, cuidado com esse tipo de coisa, viu, Rodrigo? Tá, não, para mim está muito claro, Marcelo. Eu fiz essa pergunta de propósito com o objetivo do quê? Eu tinha quase certeza que se responderia algo assim. Primeiro, pergunta besta, isso é óbvio. Mas não é óbvio, porque a gente está falando com pessoas aqui de diferentes mercados. Mas essa... Não entendo. Calma aí, segura aí. Mas essa ponderação que você fez agora no final é de extrema importância, porque a questão aqui, e é assim que eu queria finalizar essa aula, a questão não é seguir pela obrigatoriedade, é pelo valor que aquilo pode te gerar, é pela mentalidade. Então, eu fiz uma pergunta capciosa, já conhecendo o Marcelo, eu sabia que a resposta seria mais ou menos nessa linha, só que não parta do princípio do que é óbvio e do que não é óbvio, parta do princípio do que vai te gerar valor se você fizer da forma correta. Porque mesmo diversas empresas dentro do setor automotivo, elas estão cumprindo pela obrigatoriedade, mas elas não cumprem com entendimento e mentalidade para gerar valor. Então, que essa experiência que a gente está construindo juntos seja uma contribuição, uma troca que gere valor de uma mentalidade que você consiga aplicar, não cumprir tabela. Porque se tem uma coisa que nós combinamos entre nós, né, Marcelo, que não seria, que não aconteceria, era fornecer um kit ISO, fornecer esqueminha para facilitar aprovar PIPAP, fornecer esqueminha para passar na auditoria. Cara,
Se tem uma coisa que isso aqui não vai ser, é uma parada de esqueminha. Não tem esqueminha, não tem um hackzinho. Cara, não tem. Aqui vai ter um conteúdo aqui, ó, de quase 2 horas, que a gente conversou uns 15 minutos antes. Sei lá, 1h40 mais ou menos aqui de aula. E é isso. Por quê? Não dá para falar sobre temas complexos em 15 minutos, em 5 minutos. Então, a ideia aqui é falar com profundidade para te ajudar de verdade. Se você busca esqueminha para passar na auditoria provar pipap, aqui não é o lugar. E deixa eu só deixar claro para todo mundo que é o seguinte, a proposta nossa é justamente ter uma espécie de um mini teaching, né? Uma pequena aula, mas abordando aquilo que a gente considera como sendo mais relevante, porque ficar tendo treinamento de APQP com PIPAP no requisito, isso está totalmente fora do contexto nosso. A gente quer trazer, trocar experiência, trocar figurinha nesse sentido. O que é importante, o que dói, é ou não é? E como é que a gente pode fazer de uma forma um pouco diferente. Então, como o assunto é muito abrangente, foi um tempo significativo aí. Então, a proposta nossa é realmente conduzir essas pequenas aulas, mas com esse viés, né? Entender o macro, ok? Para se posicionar, mas começar a discutir algumas particularidades que a gente considera importante, tá? Por exemplo, não tem sentido a gente ficar aqui discutindo o que é relatório dimensional. Mero mini peça, cara. Pelo amor de Deus, cara. Todo mundo sabe medir esse negócio aí. Vai lá e faz esse negócio. E a gente não está discutindo o papel. A gente está discutindo o quê? O que a gente deveria levar em consideração durante uma análise. Pronto, né? É isso. Beleza? Então, só para fechar aqui, Rodrigão, só para fechar aqui, eu gostaria de pedir para todo mundo, só para dar um reforço que eu acho legal. Né? O que eu acho bacana se você gostou, dá um like. Dá um like. Se você achou que isso é bacana, compartilha com o teu colega. Passa o vídeo, compartilha, cara. Porque a ideia aqui é trocar experiência. E outra coisa que eu acho legal é o seguinte, muitas vezes eu dei uma olhada no primeiro vídeo e a turma colocou alguns comentários somente via apresentação no live, e no público não havia nada. Então, muitas vezes, quem não participou dessa live, live gravada, que live não tem nada. Né? Live gravada. Dessa live, entre aspas, ok? Não participou dessa live e viu o vídeo depois, se quiser colocar a tua consideração, o teu feedback, qual a tua necessidade, coloca lá nos comentários, lá no público ali, que isso é uma coisa interessante que a gente vai dar uma olhada e vai estar divulgando, vai estar trabalhando como é que a gente vai priorizar, porque tem muito assunto. Né? Tem muito assunto a ser tratado. Então, a ideia nossa é que exista uma continuidade, mas que atenda a necessidade de vocês também. É isso aí, Rodrigão. Não falo mais, tá? Marcelo, beleza? Obrigado. É isso. Estou encerrando aqui. Você fica comigo mais alguns minutinhos. E é isso. Pessoal, obrigado quem participou. Parabéns por estar buscando, e não buscando esqueminha, buscando aprender de verdade. Um abraço e até semana que vem. Valeu, turma. Obrigado, hein? Falou, tchau, tchau. Até semana que vem.